Fala, galera. A gente vai se aprofundar hoje num tema, um tema bem complexo, viu? A batalha espiritual. A gente tem bastante material para analisar, então vamos ver o que a gente consegue tirar disso. A gente tem o artigo A Batalha Espiritual, Como Enfrentar o Mal e Seguir Cristo, e tem também um guia de estudo, perguntas e respostas. E já no começo a gente se depara com uma questão que sempre intrigou a humanidade, né? A origem do mal, de onde vem o mal. E o artigo já começa com uma proposta interessante, sabe? Ele não tenta explicar a origem do mal em si, mas coloca aí como se fosse um intruso no universo, um mistério que, se a gente tentar explicar demais, a gente acaba quase justificando, né? Na verdade, essa ideia me chamou a atenção. Porque, na verdade, quando a gente passa por momentos difíceis, quando as coisas não vão bem, a gente não quer só uma resposta simples, né? A gente busca entender a complexidade da situação, né? E essa abordagem do artigo de que o mal é algo que não deveria estar ali, me parece fazer mais sentido nessa busca por significado, né? Faz mais sentido com a nossa experiência. Com certeza. E aí a gente se depara com aquela pergunta clássica, né? Se Deus é todo poderoso, porque ele simplesmente não acaba com o mal de uma vez? E a resposta que o artigo dá me fez pensar bastante. Se Deus fizesse isso, será que a gente o serviria por amor? Ou por medo? Faz a gente pensar, né? Tipo, se a gente fosse, sei lá, programado para ser bonzinho, cadê a graça, né? A gente não teria escolha de verdade. O artigo conecta essa ideia com o livre-arbítrio, né? Essa coisa que nos torna humanos, né? A capacidade da gente escolher. Exato, a liberdade de escolha, né? Isso que torna a bondade algo real, algo autêntico. Se a gente não pudesse escolher, a bondade seria só uma imposição. E o artigo vai além, sabe? Ele diz que o mal precisa se mostrar por completo, precisa amadurecer, para que todo mundo veja a verdadeira natureza do mal. E peraí, isso não significa que a gente precisa sofrer horrores para entender o que é o mal, né? Me explica melhor essa ideia de amadurecer, como assim? Claro, o artigo usa essa metáfora para ilustrar a ideia de que, com o tempo, o mal, ele acaba revelando a sua verdadeira face, as suas consequências. Não é que a gente precisa passar por cada tipo de maldade para entender, mas que, observando o mundo, a história, a gente consegue identificar a marca do mal, sabe? E entender os seus impactos. Entendi. Yeah. É tipo observar as consequências do egoísmo, da violência, da mentira e perceber como isso destrói as coisas, as pessoas, né? Isso. E aí a gente chega num ponto central do artigo. A batalha entre Deus e o mal, ela não é uma disputa de força bruta, sabe? É uma batalha de caráter, de princípios. E como a gente traduz isso pro dia a dia? O que significa lutar essa batalha na prática? O artigo destaca que essa batalha se reflete nas nossas escolhas, né? A gente escolhe entre o egoísmo e a compaixão, entre a mentira e a verdade, entre construir e destruir. Cada decisão nossa, por menor que seja, tem um impacto nesse campo de batalha que é o nosso dia a dia, sabe? Então quer dizer que a gente tá no meio dessa briga o tempo todo, mesmo sem perceber. Tipo, quando a gente escolhe ajudar um amigo, ou quando a gente cede à preguiça. Exatamente. E essa responsabilidade de escolher, de tomar partido, é algo que o guia de estudo e as perguntas e respostas reforçam bastante. Não tem essa de ficar em cima do muro. A neutralidade não existe nessa batalha. Pois é, não tem como fugir dessa escolha, né? E o artigo é bem claro nesse ponto. Ou você está contribuindo para o bem, ou você está, mesmo que sem querer, deixando o mal avançar. Não tem meio termo. Nossa, esse é bem tenso, né? E como a gente faz pra lutar essa batalha de verdade? O artigo dá alguma dica prática? Tipo, por onde a gente começa? Sim, ele fala bastante sobre a importância da gente se conhecer, sabe? Identificar nossos pontos fracos, aquelas áreas onde a gente mais cede à tentação. Aí entram essas ferramentas que a gente já mencionou. A leitura da Bíblia, a oração, a meditação. Esses métodos ajudam a fortalecer nosso espírito, né? Mas, e no dia a dia, na correria? Como a gente coloca isso em prática? Uma coisa que o artigo destaca é a importância da comunidade, de ter pessoas com valores parecidos por perto, sabe? Isso ajuda muito na hora de colocar em prática os ensinamentos, de se manter firme nos seus propósitos. Tipo, ter amigos que te incentivam a ser uma pessoa melhor, que te dão força quando você está para baixo. Exatamente. E não só receber apoio, mas também oferecer, né? Ajudar o próximo, se doar, isso também faz parte dessa luta. Faz sentido. Mas e quando a gente se sente tão pequeno diante de tanto problema no mundo, como a gente pode fazer diferença de verdade? Essa sensação é normal. É. Mas o artigo lembra que a gente não está sozinho nessa batalha. A gente tem a força de Deus do nosso lado. Ah, entendi. Mas como a gente acessa essa força? Tem alguma, sei lá, fórmula mágica? Não é bem uma fórmula mágica. O artigo fala da importância de cultivar uma vida alinhada com os princípios do bem, sabe? Buscar ser justo, honesto, compassivo, agir com amor no dia a dia. Então não adianta só rezar e pedir para Deus resolver tudo, né? A gente precisa se esforçar para viver de acordo com os valores que a gente acredita. É isso aí. E é nesse esforço, nessa busca por viver uma vida mais íntegra, que a gente se conecta com a força de Deus e encontra forças para lutar contra o mal.
E essa luta, ela se manifesta em várias áreas da nossa vida, né? Não é só uma questão de evitar grandes pecados, mas também de combater a preguiça, o egoísmo, a mesquinharia no dia a dia. Com certeza. O artigo chama atenção justamente para essa batalha interna contra nossos próprios vícios e defeitos. E essa muitas vezes é a batalha mais difícil. É verdade. Às vezes a gente é nosso pior inimigo, né? Mas e aí? Como a gente vence essa batalha interna? O artigo dá algumas dicas. A primeira é o autoconhecimento. Entender nossos pontos fracos, as áreas que a gente precisa melhorar. Depois vem a disciplina, a força de vontade para resistir à tentação, sabe? Para escolher o caminho mais difícil, mas que leva ao bem. Então a gente precisa ser forte o tempo todo, né? Mas e quando a gente fraqueja, quando a gente cai em tentação, o que a gente faz? A gente se levanta e tenta de novo. O artigo deixa claro que a gente não vai ser perfeito, que a gente vai errar, vai ter momentos de fraqueza. O importante é não desistir. É aprender com os erros e seguir em frente. E ter humildade, pedir ajuda quando a gente precisa, né? Conversar com alguém, buscar apoio na comunidade, em Deus. Exatamente. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. A gente não precisa e nem consegue vencer essa batalha sozinho. Sabe, eu fiquei pensando aqui enquanto a gente conversava, o artigo fala da importância da gente ser luz no mundo. Não é só combater o mal, mas, tipo, irradiar algo positivo, sabe? Uma energia que contagia as pessoas. É verdade. Me lembrou aquela frase meio clichê, mas verdadeira, né? A gente não pode mudar o mundo sozinho, mas a gente pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Total. Se cada um fizer o seu melhor, né? Tentar ser melhor, agir com mais amor, mais justiça. Aos poucos a gente vai transformando o mundo e essa transformação começa dentro da gente. E a gente precisa cultivar essa luz interior, né? E como a gente faz isso? Tem algum manual, alguma receita? Acho que o manual é a vida, sabe? É a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Se a gente se alimenta de coisas boas, coisas que inspiram, que elevam, naturalmente a gente vai irradiar essa luz pra fora. Então é tipo uma faxina interna, né? Tirar tudo que tá sujo, tudo que impede a luz de brilhar. É isso aí. E essa faxina é diária, viu? A gente precisa estar atento, se policiando, cuidando da nossa mente, do nosso coração. Mas e quando a gente erra? Quando a gente faz alguma coisa que não devia, quando a escuridão toma conta? A gente se arrepende, né? Pede perdão e tenta fazer diferente na próxima vez. O artigo fala que ninguém é perfeito, a gente vai cair, vai tropeçar. O importante é não desistir. Levantar e continuar caminhando em direção à luz. E ter humildade para reconhecer os nossos erros, né? Pedir ajuda quando a gente precisa se apoiar na comunidade, em Deus. Sim, a humildade é fundamental nesse processo, né? De transformação, de crescimento espiritual. É ela que nos permite reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente não consegue vencer essa batalha sozinho. E no final das contas, essa batalha vale a pena, né? A gente sai mais forte e mais consciente. Com certeza. A gente encontra uma paz interior que nada nesse mundo pode tirar, sabe? E a gente contribui para um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais amoroso. Vale a pena a gente abraçar essa missão, lutar por ela. E você que está ouvindo a gente, o que você achou? Que mensagem você tira dessa conversa toda? Para mim, a mensagem principal é que a gente tem o poder de fazer a diferença, sabe? A gente só precisa ter coragem, ter fé, ter determinação para lutar pelo bem, para ser luz, para espalhar amor por onde a gente for. E para quem quiser se aprofundar no tema, a gente recomenda a leitura do artigo A Batalha Espiritual, Como Enfrentar o Mal e Seguir Cristo. Ele está disponível lá no site Encher os Olhos. Lá vocês encontram também um guia de estudo, perguntas e respostas e outros materiais que podem ajudar nessa jornada. É isso aí. E lembrem-se, a batalha é real, mas a vitória é certa. Se a gente lutar com fé e com amor no coração. Valeu, pessoal. Até a próxima.